Há 2 anos, o INSS implantou o Programa de Revisão da Aposentadoria por Invalidez. Só em março deste ano, foram feitas mais de 70 mil perícias e muitos benefícios foram cancelados. Veja agora em quais situações e como requerer esse tipo de aposentadoria. Há 20 anos, seu Diogo se aposentou por invalidez. Os sintomas foram sendo percebidos aos poucos, até o momento em que descobriu um grave problema cardíaco. Eu todo dia chegava no serviço, aí me dava aquele mal-estar. O coração começava a alterar, e começava a escurecer as vistas e o coração ficava batendo forte. E fiz muitos exames mesmo, tudo quanto foi tipo de exame que precisava, eu fiz, ele mandou fazer. O valor do benefício ajuda a arcar com os remédios e outras despesas. Eu pago casa, pago água, pago luz, ajudo minha filha, eu ainda. E aí eu não fico com nada, e o remédio ainda. O chefe da divisão de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social explica a característica desta concessão. A aposentadoria por invalidez, ela deriva de uma doença que gerou uma incapacidade e essa incapacidade foi conceituada como uma incapacidade permanente para todas as atividades diárias e para o trabalho. Essa incapacidade laborativa, ela deve ser posterior ao ingresso do trabalhador segurado à Previdência Social. O segurado, ele agenda uma perícia médica, que pode ser pelo 135, pode ser pela internet, pode ser no aplicativo Meu INSS, se ele tiver a senha. A senha é obtida através de cadastro no site. Nessa perícia, o médico, ao fazer a análise da condição da doença, da condição dessa incapacidade, da repercussão dessa incapacidade, a legislação já prevê que pode ser logo de cara uma aposentadoria por invalidez. Durante o afastamento, o contrato de trabalho ele fica suspenso, mas ele não é extinto. E de acordo com a súmula 160 do TST, se o benefício for cancelado em até 5 anos, o trabalhador poderá ser reintegrado à empresa ou o empregador poderá arcar com a demissão sem justa causa. Quem tem o benefício por mais de 5 anos e tem a aposentadoria suspensa, permanece recebendo os valores que vão reduzindo gradativamente em até 18 meses. Ela recebe 6 meses 100%, 6 meses 50% e 6 meses 25%. Mas ela já tem alta hoje, né, na revisão, no dia que ela faz a perícia, já pode voltar ao mercado de trabalho. O aposentado poderá ser convocado a qualquer momento de sua aposentadoria para uma reavaliação médica da capacidade laborativa. Em 2016, o INSS iniciou o programa de revisão de benefício por incapacidade. E de agosto daquele ano a fevereiro de 2018, realizou 10 mil perícias de aposentadoria por invalidez, sendo quase 2 mil canceladas. Já na segunda etapa, realizada em março deste ano, foram feitas quase 70 mil novas perícias, resultando em 19 mil benefícios cortados. Tratando-se de segurado com idade superior a 60 anos, esses trabalhadores, assim como aqueles que contem com 55 anos de idade e com mais de 15 anos recebendo o benefício, aposentadoria por invalidez, estão isentos dessa obrigação. Ou seja, eles não estão obrigados a se submeterem a essa revisão periódica que é feita e convocada pela perícia da Previdência Social. E para conversar com a gente sobre o assunto, está aqui o advogado Ícaro Cavalcante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os motivos que podem suspender, então, essa aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, ela é devida ao segurado do INSS que se torne completamente incapaz para exercer uma atividade profissional. Essa incapacidade ela tem que ser permanente e ela não pode permitir que ele exerça qualquer tipo de atividade. Agora, quais os motivos, né, que podem suspender a aposentadoria por invalidez? Nós tivemos aí, vimos na reportagem que mais da metade, né, foi suspensa. Tem alguns motivos que podem suspender essa aposentadoria. Entre eles, o mais comum é o retorno da capacidade laborativa, que infelizmente tem muitas pessoas que retornam a ter capacidade para trabalhar e acabam mantendo no benefício porque algumas vezes é mais cômodo do que voltar para o mercado de trabalho.
Mas tem outras opções, por exemplo, a pessoa se aposenta com um outro tipo de benefício que ela pode converter eventualmente em aposentadoria por invalidez, ou ela pode simplesmente ir lá e falar, eu não quero mais receber, eu quero voltar ao mercado de trabalho. São algumas das opções. Ou seja, mesmo enquadrado com o benefício da aposentadoria por invalidez, a pessoa então decide voltar ao trabalho. Isso é possível, então? Isso, teoricamente, apesar de a aposentadoria por invalidez ela ter um caráter mais definitivo do que o auxílio-doença, ela ainda assim ela é temporária, ela é passageira, é para que a pessoa tenha tempo para poder se readaptar ao trabalho. Por isso que se averigua aí um período de 2 anos para se fazer uma nova perícia para ela. Agora, a aposentadoria foi suspensa, o trabalhador ele continua com um problema grave, mesmo sem aquele benefício, ele precisa e tal, ele pode recorrer à justiça? Como é que pode ser feita essa situação para reverter esse processo que às vezes é injusto, né? Uhum. A gente vê muita fraude por aí, mas... Infelizmente, muitos peritos eles têm esse entendimento de que o segurado vai com o intuito de cometer a fraude. E diversas vezes isso não é a verdade. Às vezes a pessoa de fato está incapacitada e às vezes, até por uma falta de conhecimento ali da área específica, o perito acaba dando alta para uma pessoa que não tem condições de trabalhar. Aí ela pode sim recorrer no próprio INSS ou recorrer à justiça. Que ela vai fazer uma nova perícia com o perito no judiciário, que pode dizer se ela está ou não incapacitada. Um serviço aqui agora, como que funciona a pessoa que pretende então requerer essa aposentadoria por invalidez? O que precisa fazer exatamente? Bom, aí vai variar um pouco, né? Se a pessoa ela for empregada com carteira fechada e ela sofreu um acidente, aí o empregador pode emitir um comunicado de acidente de trabalho para o INSS e ele vai ter que pagar os primeiros 15 dias e aí depois o INSS paga o restante do benefício dele. Caso seja autônomo, facultativo ou até um trabalhador rural, ele mesmo faz o requerimento do INSS, faz o agendamento e ele vai fazer uma perícia e aí dessa perícia vai dizer se ele pode ou não se aposentar. Agora, nós temos algumas peculiaridades como o HIV, o câncer, né? Já é automático? A pessoa já consegue essa aposentadoria por invalidez? Não. Tem aí um mal entendido em relação a isso, porque não é só o caso de você ter a doença para você ter o direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Você, de fato, tem que estar incapaz para o trabalho e a grande diferença vai ser essa. Ok, Ícaro Cavalcante, mais uma vez, obrigada pela participação. De nada.